14 de maio de 2026, estamos no 5º ano e no dia 80 desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos ao Boletim de Situação. Sim, aqui estou eu de novo, estamos de volta, vamos analisar os relatórios de situação, ou, melhor dizendo, a situação aqui na Ucrânia, ocupada e novamente no mundo. No relatório de hoje, veremos muitas coisas interessantes, mas não haverá ganhos territoriais. Apesar de não ter feito um relatório nos últimos 5 dias, ainda não tivemos ganhos territoriais, e praticamente não há novidades. Tudo o que ocorreu aqui na semana, posso mostrar para vocês no domingo, na live de análise da situação, em 5 minutos. O mapa dos ataques russos de hoje revela quase toda a realidade da guerra. Mísseis de cruzeiro, balísticos e enxames de drones vieram simultaneamente de várias direções contra cidades ucranianas. Kiev foi novamente afetada hoje, com prédios residenciais atingidos e pessoas presas sob escombros. Segundo informações ucranianas, a Rússia usou centenas de drones e dezenas de mísseis nas últimas horas. Os ataques ocorreram em ondas. Primeiro, drones para sobrecarregar a defesa antiaérea. Depois, ataques com mísseis na mesma região. Esse padrão está se tornando cada vez mais evidente. Reuters fala dos mais intensos ataques aéreos russos. No total, mais de 1.500 drones e dezenas de mísseis teriam sido usados, mesmo que grande parte seja interceptada. Como agora, a quantidade já é suficiente para causar danos em várias regiões ao mesmo tempo. E isso tão pouco tempo depois da cessar-fogo para o dia da vitória do lado russo, quando conseguiram realizar um desfile mais ou menos pacífico. E é exatamente por isso que a frase russa "queremos paz" soa cada vez mais vazia. Enquanto negociações acontecem, ocorre uma das campanhas aéreas mais intensas da guerra. Residências, energia, ferrovias e bairros inteiros estão em alerta constante. A verdadeira estratégia por trás disso parece clara. A Rússia não está tentando apenas causar danos militares, mas também esgotar permanentemente a defesa aérea ucraniana. Alertas constantes, ataques diurnos e noturnos e ondas cada vez mais frequentes devem desgastar o sistema tecnicamente, logisticamente e psicologicamente. Exatamente por isso, esses mapas agora são mais do que apenas pequenos recortes dos últimos ataques. Eles mostram, acima de tudo, a tentativa de forçar a Ucrânia a um estado permanente de sobrecarga. E agora os russos voltam a focar na capital. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que um fim rápido da guerra seria possível, mas somente se Zelensky ordenar ao exército ucraniano que deponha as armas e se retire das áreas do Donbass reivindicadas pela Rússia. Assim, Moscou mostra novamente que o Kremlin não propõe um compromisso real, mas exige a capitulação ucraniana como condição para negociações. A Rússia há muito considera os territórios ocupados ou controlados como parte de seu Estado, usando pressão política para isso. Enquanto internacionalmente se discute repetidamente sobre cessar-fogo ou possíveis negociações de paz, o Kremlin sinaliza ao mesmo tempo que vai manter suas exigências máximas e não vai desistir delas. Isso também mostra que Moscou continua vendo a guerra a partir de uma posição de pretensão imperial, e não como um conflito qualquer que deva ser encerrado por concessões mútuas. No entanto, para a Rússia, essa postura é muito arriscada, pois quanto mais Moscou define a paz, entre aspas, é claro, apenas sob condições de total submissão ucraniana, mais difícil se torna internacionalmente apresentar o Kremlin como um parceiro de negociação sério. Por isso, a linha russa soa cada vez mais contraditória. Por um lado, Moscou fala constantemente sobre diplomacia e negociações. Por outro, estabelece condições que são politicamente praticamente inaceitáveis para Kiev. E, ao mesmo tempo, ainda são realizados ataques aéreos pesados contra cidades ucranianas, tentando aumentar a pressão para talvez influenciar uma decisão do lado ucraniano, embora eu não ache que os ucranianos realmente se deixem influenciar por isso. Acho que eles vão impedir que os russos conquistem o território, principalmente não por meio de uma capitulação da Ucrânia. Vamos olhar o mapa. No final das contas, tudo isso significaria que o exército ucraniano teria que se retirar principalmente desta área aqui em Kramatorsk. Também teria que abandonar Sloviansk, Devropilya e recuar para esta linha aqui. Estou mostrando com o mouse aqui, eles teriam que recuar para cá e abandonar toda essa área.
Sim, mas os russos estão sofrendo grandes perdas. Depois falamos disso, pois o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou sobre o assunto. Ele se pronunciou sobre isso, mas como eu disse, vamos analisar isso novamente em breve. Mas vemos que os russos conquistariam esta área aqui, e isso em uma região onde eles sofreriam perdas extremas. E os ucranianos, ao mesmo tempo, perderiam as melhores instalações de defesa que possuem atualmente, pois parte delas está localizada aqui na linha de frente, na região de Zaporizhzhia, que os russos reivindicam, mas não conquistaram totalmente. Os russos ainda não conquistaram totalmente essas regiões, apesar de afirmarem isso diversas vezes. Assim, não faz sentido. O exército ucraniano recuaria para áreas indefesas, permitindo que os russos atacassem em poucos dias de posições fortificadas, deixando os ucranianos sem chance. Assim, haveria novos ganhos territoriais. Como no ano passado, os russos querem mudar isso, pois sabem que não avançam mais aqui. Acho que para conquistar Donbás ainda precisarão de 5 a 10 anos se continuar assim. E para toda a Ucrânia, cerca de 250 anos, soldados ucranianos tentam resgatar um companheiro ferido com a ajuda de um UGV. O drone terrestre é usado para transportar o ferido. Assim evita-se que soldados precisem carregar o companheiro, normalmente em uma maca ou em um lençol de transporte. E se esse UGV for atingido, apenas o soldado ferido morreria, e não os companheiros que o estavam transportando. Neste caso, porém, um drone FPV russo esperou o momento da transferência e matou todos os soldados. Resgatar companheiros feridos também traz muitos perigos, que podem causar grandes problemas em questão de segundos. Após o ataque de drones ucranianos à refinaria em Perm, a instalação parece ter parado totalmente suas operações. Relatos indicam que várias unidades de processamento de petróleo foram danificadas e outros sistemas precisaram ser desligados emergencialmente. Os reparos podem levar semanas, talvez até anos. Especialmente relevante, a refinaria está entre as maiores do país. Se uma das maiores refinarias da Rússia parar totalmente após um ataque, haverá forte pressão sobre a produção de combustível, logística e abastecimento industrial. Ainda mais importante é o impacto estratégico por trás disso. Perm fica a 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Acertos desse tipo destroem a narrativa russa de uma retaguarda segura. Até centros industriais distantes agora precisam contar com ataques. Para o Kremlin, isso é um problema, pois há 6 semanas os ataques às refinarias parecem cada vez mais sistemáticos. As instalações sofrem ataques repetidos, prolongando as interrupções na produção. A Rússia precisa alocar mais recursos de defesa aérea e segurança internamente. E é justamente aí que se revela a fraqueza atual. Moscou possui uma enorme extensão territorial e infraestrutura, mas já não consegue mais protegê-las completamente. Cada ataque bem-sucedido a instalações energéticas críticas expõe como o sistema de defesa russo está sobrecarregado e fragmentado. Agora, Bashkortostan também pega fogo. Imagens de Nolino mostram grandes incêndios na estação de bombeamento e distribuição de petróleo. Pelo menos um tanque parece ter sido totalmente destruído. Também é notável aqui a distância até a Ucrânia, assim como antes. A região fica bem no interior da Rússia e por muito tempo foi considerada segura. Ou seja, a guerra está avançando cada vez mais para o interior da Rússia. Antes, Moscou se concentrava em proteger as áreas da linha de frente, mas hoje, de repente, instalações industriais a centenas de quilômetros de distância precisam contar com ataques de drones. Refinarias, estações de bombeamento e centros de distribuição já não podem mais ser protegidos juntos. Cada ataque força Moscou a remanejar a defesa antiaérea. Quando deslocam a defesa antiaérea, ela faz falta em outro local. Na região de Okupiansk, em Kharkiv, um drone ucraniano conseguiu localizar e atingir um depósito de munições russo improvisado. Eles o haviam escondido dentro de um grande duto. As explosões mostram que havia não só pequenas caixas, mas muita munição armazenada. O interessante não é o acerto, mas o que isso revela sobre os depósitos nesse trecho da linha de frente. As unidades russas ainda escondem suprimentos em abrigos improvisados, tubulações ou partes de infraestrutura abandonadas, que podem ser descobertas com relativa facilidade. Depósitos abertos raramente passam despercebidos por drones, que são usados para ataques,
Como Anstecken disse, o uso de drones ficou muito forte. Isso é claro. Também vale para o lado ucraniano, e isso afeta totalmente a logística na linha de frente. Até pequenos depósitos de munição devem ser ocultos, pois qualquer local descoberto pode ser atacado rapidamente. Agora, acontece que os soldados na linha de frente obviamente precisam de mais munição do que apenas aquela que carregam consigo. E isso torna a situação ainda mais dramática, porque se até esses pequenos depósitos podem ser descobertos e atacados, então o reabastecimento fica realmente comprometido. Até áreas pequenas, quase no nível do microgerenciamento, já não são seguras. Na região de Kupiansk, isso é crucial, pois há meses ocorre uma guerra de desgaste. Se até a munição só pode ser armazenada provisoriamente, isso dificulta o abastecimento, a coordenação e a estabilidade dos ataques russos na linha de frente. Confira a declaração do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele afirma que as Forças Armadas ucranianas são agora o exército mais forte e experiente em combate da Europa. Na verdade, essa afirmação é menos exagerada do que parece. Poucos exércitos neste continente vivenciaram, nos últimos anos, intensidade semelhante de guerra moderna. A Ucrânia luta constantemente sob condições reais de combate, com guerra de drones, duelos de artilharia, guerra eletrônica e uma logística altamente dinâmica na linha de frente. Enquanto muitos exércitos europeus só simulam esses cenários, o exército ucraniano os enfrenta diariamente. Soma-se ainda o grande desgaste russo. Ele também diz que os russos perdem 5 vezes mais soldados por mês do que os ucranianos. Se a Rússia realmente tiver que suportar perdas tão altas, de cerca de 1.000 soldados por dia, isso mostra, por um lado, que os ucranianos perdem 200 soldados, enquanto também mostra o quão brutal e intensivo em recursos esse conflito se tornou. O fato de a Ucrânia conseguir resistir a uma grande potência militar nessas condições há anos muda inevitavelmente o equilíbrio de forças militares na Europa. E a Europa, claro, sem a Europa, sem a União Europeia e sem a OTAN, a Ucrânia não estaria onde está hoje. Mas é claro que também temos que dizer, nós não demos muito. Se olharmos tudo em termos percentuais, poderíamos ter dado muito mais. E mesmo com essa pequena parte que entregamos, ou seja, em comparação, a Ucrânia continua resistindo contra uma grande potência como a Rússia. Para Moscou, isso também é problemático, pois o Kremlin queria mostrar a Ucrânia como um vizinho fraco que cairia em poucos dias. Hoje, Washington mesmo diz que lá surgiu o exército mais forte da Europa. Só esse desenvolvimento já é um desafio estratégico. Derrota nos objetivos de guerra originais de Putin ainda não alcançados. Imagens da base russa no Pacífico mostram agora submarinos cobertos com redes antidrones. Só essa cena teria sido quase inimaginável há alguns anos. Submarinos e bases normalmente são sistemas estratégicos muito protegidos, não alvos que exigem redes contra drones baratos. A Rússia parece adotar medidas improvisadas para proteger parte de sua frota estratégica. Isso mostra o quão seriamente Moscou está levando o perigo atualmente. Porque essas redes não surgem por força ou rotina, elas surgem porque os militares reconhecem que os sistemas de proteção clássicos sozinhos já não são mais suficientes. Drones alteraram os custos da guerra. Agora, projetos multimilionários como navios de guerra ou submarinos precisam ser protegidos contra drones baratos, o que é psicologicamente sensível para a Rússia. A Marinha deveria simbolizar projeção de poder e controle. Quando até submarinos ficam ocultos sob redes no porto, surge a imagem de um aparato militar sempre tentando cobrir novas fragilidades. Em Kherson, drones FPV atacaram veículos de uma missão humanitária da ONU. Zelensky disse que o comboio atingido era do escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários. No veículo estavam os líderes da missão e funcionários importantes, mas ninguém ficou ferido. O mais preocupante não é o ataque em si, mas sim o tipo de sistema utilizado. Drones são controlados diretamente e fornecem uma imagem ao vivo para o operador. Isso significa que os atacantes provavelmente conseguiram identificar qual veículo estavam atacando. É exatamente por isso que o incidente deve chamar a atenção internacional. É o que se pensa, mas esse não é o primeiro caso. Especialmente na região de Kherson, este já é pelo menos o 7º caso em que li que veículos de uma missão da ONU foram atacados. E isso acontece repetidamente por meio de drones.
Apesar de serem claramente atores civis identificáveis, e quando essas missões ficam sob ataque de drones, a percepção da guerra se desloca ainda mais para uma completa ausência de limites. E mesmo que tudo isso devesse ser politicamente arriscado, do lado russo, vê-se que para Moscou não há problema algum em executar esse tipo de ação. Porque eles não esperam consequências. E quem não espera consequências ainda não foi pressionado o suficiente. Agradeço aos assinantes, membros do canal e a Auge Crew, em especial Uberslot, Renex, Oberstleutnant Renex e Relativtik Ferdinand Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.